mas não consultaram o Eterno sobre o assunto. Josué 9,14. Olá, gostaria de convidá-los para mais essa reflexão. Depois de 40 anos no deserto, chegou o momento de Israel entrar na terra que Deus havia prometido dar a eles. Contudo, para tomarem posse dela, precisariam tirar os povos que viviam naquela região. E a recomendação de Deus para eles era clara. Eles deveriam se abster de fazer aliança com os antigos moradores daquela terra, o que seria uma cilada, pois os induziriam a adorar ídolos. Após a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo, eles entram na terra e depois de vencerem algumas batalhas, os gibeonitas, sabendo dessas notícias, propõem a Josué uma aliança. Mas eles faziam parte dos povos que precisariam ser desalojados da terra. Contudo, Josué, sendo enganado, faz uma aliança com eles na presença do Senhor. Diz o texto que os moradores de Gibeon, ao saberem da chegada do povo de Israel e do que Josué havia feito com Jericó e Ai, vestiram roupas esfarrapadas, eles elaboram um plano, e se apresentam a eles como viajantes, calçam sandálias surradas, vestiam roupas esfarrapadas e toda a comida estava seca e esmigalhada, e diziam que vieram de um país distante, que ouviram coisas grandiosas sobre o Eterno e vieram para fazer um acordo com eles para serem seus servos. Josué 9,14, eu leio na versão A Mensagem, diz que os homens de Israel examinaram aqueles itens e acreditaram nos forasteiros. E na sequência do versículo aparece essa observação: mas não consultaram o Eterno sobre o assunto. Assim, Josué os recebe em paz e formaliza com eles um acordo para preservar a vida deles, mas ao levantarem acampamento 3 dias depois, descobrem que foram enganados ao chegarem em Gibeon, a cidade deles. E não puderam atacá-los porque já tinham dado a palavra diante do Senhor, já tinham feito aquele acordo diante do Senhor, e por isso esse acordo, essa aliança deveria ser mantida. A seriedade da questão era tal que 400 anos depois, o rei Saul quebrou este acordo ao atacar e matar os gibeonitas, e por causa disso, nos dias do rei Davi, houve fome por 3 anos consecutivos. Veja, o fato do autor incluir a observação, mas não consultaram o Eterno sobre o assunto, nos faz concluir que, se tivessem consultado a Deus sobre o assunto, não teriam sido enganados e a reboque não teriam caído na cilada, fazendo aquele pacto com eles. O que nos ensina uma importante lição, a necessidade de consultarmos a Deus sobre todo e qualquer assunto da nossa vida, ou seja, de convidar Deus para participar conosco das nossas escolhas e decisões. Na Bíblia, nós encontramos vários exemplos que mostram a importância de consultar a Deus antes de tomar uma decisão, ou de empreender sobre determinado assunto. O rei Davi, em várias ocasiões, ele ora pedindo a direção do Senhor, o conselho do Senhor. Em todas elas, ele teve êxito, as coisas correram bem. Veja, Davi ele sempre teve atitudes muito nobres e corajosas, foi vitorioso em muitas batalhas e certamente tudo isso se deu especialmente porque ele tinha esse costume de consultar a Deus em oração. E toda a sua vida, Davi ele foi um exemplo diante do Eterno, exceto no caso de Urias, o Hitita. Neste caso, certamente, Davi não consultou a Deus, pois se o tivesse consultado, provavelmente não teria cometido tamanho erro e pecado. Veja, Davi ele não foi perfeito, mas Jesus sim. Jesus é o nosso melhor exemplo de como viver em constante relacionamento e comunhão com Deus. A sua vida sempre foi dirigida por Deus. Jesus sempre sabia a hora certa, a coisa certa a ser feita, a coisa certa a ser dita, segundo a vontade do Pai, pois ele estava sempre em oração. E talvez seja por isso que Paulo nos recomenda em 1 Tessalonicenses 5,17, para orarmos continuamente. Se consultássemos ao Senhor com mais regularidade, se orássemos constantemente, como fazia Jesus, evitaríamos de tomar decisões precipitadas, de sermos enganados em muitos assuntos e certamente nós seríamos poupados de cair em tentações e pecados. Como ele mesmo nos ensina em Mateus capítulo 26, 41.
Jesus diz, né, vigiem e orem para que não caiam em tentação. E veja, né, antes de qualquer coisa, né, nós precisamos consultar o Senhor, né, sobre o assunto. Inclusive, naqueles assuntos que nós consideramos triviais, né, ou mais simples, ou que pensamos poder lidar sozinhos. Né. Não é certo afirmar que as coisas possíveis cabem a nós e somente as impossíveis a Deus. Né. Como disse Jesus em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Na verdade, Deus é quem faz todas as coisas e em alguma delas nos chama para participar. Como afirma João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Né? O que nos leva a concluir que John Bunyan tinha razão ao afirmar, né, eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais do que orar até que tenha orado. Ao orar, portanto, como diz John Piper, estamos admitindo abertamente, né, que sem Cristo nada podemos fazer. Ao consultar a Deus sobre o assunto, estamos também reconhecendo a nossa dependência dele, né, a nossa disposição em nos submeter à sua vontade. Estamos assumindo que o seu conselho, a sua opinião sobre aquele assunto importa para nós. Né. Queremos ser aconselhados, queremos ser dirigidos, queremos ser guiados por ele. Assim, mesmo quando parecer que não há resposta ou que as coisas não estão acontecendo como gostaríamos que fosse, podemos descansar na certeza de que Deus está ciente e cuidando do assunto, que nada acontece sem sua permissão e que tudo será feito segundo a direção e a intervenção de Deus para o nosso bem e segundo o seu santo propósito. Que Deus te abençoe com graça e paz em nome de Jesus.